A história começa com uma pessoa ofegante, completamente encharcada de suor. Ele parecia subir uma escadaria com muita dificuldade, isso porque nas suas costas ele trazia algo extremamente pesado. Então nós vemos o protagonista da nossa história, Jin Tae-kyung, que eu vou chamar só de Tai. Ele tá se borrando todo para carregar algo que parecia ser uma geladeira. Ele dizia para si mesmo que estava quase lá, só precisava chegar até o quarto andar desse prédio que vai ter chegado. Depois de muito esforço e suor, ele finalmente chega no seu apartamento e larga essa máquina em um canto. Pelo que a gente vê, parece ser um tipo de cabine ou algo assim. Alguém fala pra ele que isso aí é só lixo, mas ele diz que a pessoa nem olhou direito, e a pessoa responde pro Tai que ele tá apenas enganando a si mesmo. Essa pessoa é Jin-ho, de 30 anos, um cara que tá há 7 anos tentando passar no vestibular da faculdade federal e até agora nada. O Jin-ho fala que merda é merda, não é necessário cavar uma pilha de merda pra saber se é merda ou não. O Prota até tenta argumentar contra, porque a real é que ele tá desesperado por dinheiro e achava que podia vender esse negócio aí. E aí o Jin-ho fala que é pra ele ficar de boa, não precisa ter um sentimento de culpa na amizade deles. Mas o Prota se levanta puto por ter carregado essa porra até ali pra nada e começa a ir pra cima do amigo, que já começa a falar pra ele se acalmar e pensar sobre a lei dos seres despertos, mais especificamente o artigo 1, linha 12, que diz que alguém desperto é proibido de usar violência contra o civil normal. Tai diz, mas não foi você que falou que um caçador rank F igual eu não devia nem ser considerado alguém desperto? E o Jin-ho já começa a desconversar, dizendo, o quê? Eu? Quando que eu disse isso? Eu devia estar bêbado, porque não lembro de nada disso. Então o Prota só diz, tá, deixa quieto, e se senta na cama. O amigo fala, boa, isso aí, a sua vida já é uma merda. Se a guilda escutar que você agrediu um civil, eles poderiam te demitir e... Mas o Prota interrompe, dizendo que já foi demitido. Jin-ho pergunta, quê? E Tai fala que assim que ele pisou no trabalho, o líder da equipe disse que estava grato por tudo que ele fez. Então a gente vê uma descrição mais detalhada do nosso Prota. Ele é um caçador de rank F. Ele se tornou um caçador porque desde sempre o pai dele foi um caçador. Por mais que faltasse talento pra ele no campo de batalha, e mesmo que ele fosse um caçador do rank mais baixo, ele se sentia orgulhoso pela sua mentalidade de sempre trabalhar duro. Com puro esforço, ele foi capaz de pagar pelas despesas médicas da mãe dele e também conseguiu ajudar a sua irmã mais nova. Mas agora ele sente que tudo que ele construiu nesses últimos 7 anos foram pra nada. Jin-ho não sabe o que falar pro seu amigo. Tai olha pra ele de cabeça baixa e pergunta se ele sente muito pelo que disse. E ele diz que, bom, só um pouquinho. Então o Tai voa até ele, dizendo que nesse caso, ele pode pagar um drink pra ele. Afinal, é isso que os Hyungs fazem. Jin-ho chama ele de mal agradecidinho de merda, porque ele fala isso, mas nunca tratou ele como um Hyung. Ah, e pra quem não sabe, Hyung é tipo o irmão mais velho em coreano. Os dois começam a sair do apartamento, com Tai dizendo pra eles irem encher a cara. Jin-ho fala, então bora, vamos beber como se não houvesse amanhã. E aí eles deixam o apartamento minúsculo, com aquela máquina estranha dentro. E agora é o momento perfeito pra uma breve contextualizada na história. No dia 1º de janeiro de 2015, ao invés de fogos de artifício iluminando o céu, o que surgiu foi um portal que conecta esse mundo ao outro. Vários portais como esse, também conhecido como dungeons, começaram a surgir por todo o mundo, e desses portais brotavam criaturas nunca antes vistas, monstros horríveis. E eu sei que você deve estar pensando agora, peraí, eu já vi isso em algum lugar. E sim, essa introdução com esse lance de portais e o cara ser um caçador do rank mais baixo é exatamente igual ao Solo Leveling, mas como vocês vão ver, as semelhanças acabam por aí. Essa história não tem nada a ver com Solo Leveling, e vocês já vão entender o porquê. Depois de muitas batalhas entre os humanos despertos e os monstros, muitas vitórias e muitas derrotas, os humanos foram capazes de pôr um fim à Grande Guerra, derrotando o grande rei demônio Asmodeus. Isso aconteceu no dia 1º de janeiro de 2020 e foi chamado de o Dia da Vitória. Depois desse evento, os monstros pararam de sair dos portais e uma nova era começou. Surgiram os caçadores. Essas pessoas podem entrar para matar os monstros e pilhá-los e eventualmente vendê-los em casas de leilão. A maioria dos caçadores são pessoas chamadas de despertas. Essas pessoas conseguem passar os limites de um humano normal e são ranqueados de acordo com seus poderes. Dentre essas pessoas, o nosso Prota Tai era o menor rank possível, um caçador de rank F, e por isso ele quase não era requisitado. Ninguém precisava de um caçador de rank baixo igual ele. A única pessoa que precisava dele nesse momento era o seu amigo Jin-ho, que tinha tomado um PT na bebedeira deles e tava tendo que ser carregado de volta pra casa. Tai joga o maluco todo vomitado na cama e começa a dar uns tapas na cara dele pra ver se ele acorda, mas ele tá totalmente grog. Tai vê que a própria camisa dele tá vomitada também, e na hora já sente um nojo absurdo e joga a camisa vomitada no Jin-ho. Ele senta no chão mesmo, putaço. Afinal, quem foi demitido e a vida tá uma merda é ele, não o Jin-ho. Era ele que tinha que voltar carregado pra casa. Então ele se lembra daquela máquina que ele trouxe pro AP. Tá, já tinha até esquecido dela. Talvez ele consiga vender ela por um valor suficiente pra comprar alguma bebida ou coisa assim. Afinal, é só ferro velho. Mas a real é que ele é preguiçoso demais até pra isso. Talvez devesse só jogar isso aí fora mesmo. Então ele decide dar uma mexida nessa máquina e aperta o botão
escrito pressione aqui. Quando ele faz isso, a máquina se abre e revela ser um tipo de cabine. Ele vê que tem um manual de uso e já o pega. Tai acha estranho alguém ter colocado um manual de uso em algo que tinha sido jogado fora, especialmente uma sucata como essa daí. No manual a gente vê escrito que esse é o simulador mais realista de todos. O número do modelo é ARC 2020, o fabricante é H-Soft e a data de fabricação é 1º de janeiro de 2020, o que é curioso. Esse é exatamente o dia em que a guerra acabou. Tai acha que deve ser um erro de impressão, porque só um idiota estaria desenvolvendo algo assim durante uma época igual àquela. Ele continua lendo o manual e nele tem um aviso dizendo que o jogador não é capaz de deslogar uma vez que esteja logado. E se for morto no jogo, o jogador também morrerá na vida real. Ele reflete um pouco sobre isso e então só larga o manual pensando, tanto faz isso aqui, eu só vou dormir. Afinal, ele também tava meio tonto da bebedeira. O problema é que é impossível dormir nesse quarto com o Jinro. Se passaram só alguns minutos, mas esse lugar já parece um inferno. O maluco ronca igual um porco e se peida e arrota o tempo todo. Tai tá quase indo matar ele, quando tem uma ideia. Ele olha pra cápsula e se pergunta se não seria a prova de som. Então ele resolve entrar nessa cápsula pra tentar dormir. E pô, pior do que já tá, não deve ser. Ele coloca o capacete, então a cápsula se fecha de uma maneira quase hermética. Tai fica até surpreso com como é quieto ali dentro. Não dá pra ouvir o Jinro roncando e até que é bem confortável. Ele dá uma respirada funda e começa a pensar no que deveria fazer amanhã. A situação dele não tá nada boa. Se você não faz parte de uma guilda, você precisa estar no escritório de comissão bem cedo pra se registrar pra qualquer pedido que tiver. O que é uma merda, porque eles tratam caçadores sem guilda bem cruelmente e tomam uma grande parte do dinheiro como taxa de comissão. Pelo menos a mãe e a irmã dele estão conseguindo viver de boa em um apartamento decente. Tai viveria igual um cachorro, sendo um caçador ranquier, o tempo que fosse preciso pra ajudar sua família. Mas mandaram ele embora. Como que ele vai pagar o aluguel da mãe dele de agora em diante? Se o pai dele tivesse vivo, será que ele saberia o que fazer? Mas ainda assim, ele fez tudo o que podia por elas, assim como o pai dele faria. Tai tá muito cansado. Ele começa a pegar no sono lentamente, até que apaga. Alguns minutos depois, algo estranho começa a acontecer. A cápsula acende suas luzes e começa a funcionar. Uma voz do sistema diz: iniciando o reconhecimento do jogador. Jogador não identificado. Gostaria de se registrar? Obviamente, o Prota não responde. Então o sistema fala: excedido o tempo de resposta. Iniciando automaticamente. E aí, alguns segundos depois, carregamento completo. Criando perfil de jogador. Jogador Jin Taipei foi registrado. Você quer entrar no mundo de Murin? O Prota não responde nada, a não ser um ronco tranquilo. Tempo de resposta requerido excedido. Iniciando automaticamente. Nós oramos por seu sucesso. Boa sorte. Por uma janela aberta, uma lufada de vento frio invade o quarto. Tai, que dormia tranquilamente, se pergunta quem foi que abriu a janela. Só pode ter sido o Jinro, aquele nojento. Mas quando abre os olhos, ele fica surpreso com o que vê. Ele estava em uma cama totalmente diferente, deitado junto com uma mulher. Tai dá um pulo, se perguntando que porra é essa. Ele fica olhando para a mulher, tentando entender o que tá acontecendo. Mas ela simplesmente dá uma gemidinha e diz Tai Len Lei, que significa tá muito frio em chinês. Tai fica ainda mais confuso e começa a se afastar dela. Ele olha ao redor e não entende nada. Onde caralho ele tá? Isso é um motel? Como é possível? Ele tem certeza que voltou pra casa pra dormir depois de beber com o Jinro. Como ele veio parar aqui? Ele decide perguntar pra mulher. Então toca nela falando com licença. A mulher se levanta da cama, cobrindo o corpo com a coberta, e ele pergunta onde é que ele tá, pensando que pô, ela é bem bonita. Ela responde Shenme e ele fica olhando pra ela. Pelo visto, ela não entendeu. O nome dela deve ser Shenme, mas ele não perguntou o nome dela. A mulher diz novamente Shenme. Tai pergunta que? Ela repete Shenme. Ele pergunta pra ela se ela é chinesa ou algo assim, e ela diz Ni Zai Shuo Shenme. Tai começa a coçar a cabeça sem saber o que fazer. Pelo visto, ele não vai conseguir se comunicar com ela. Então, de repente, algo surge na frente dele do nada. Bem diante dele, a famosa tela do sistema surge, dizendo que ele tem mensagens não lidas. Gostaria de lê-las? O Prota se apavora com essa tela aparecendo na frente dele do nada e dá um soco nisso, ao mesmo tempo que se joga pra trás com o susto. O soco dele acerta na opção de aceitar, e as mensagens não lidas aparecem diante dele na hora. As mensagens diziam: já que você excedeu o tempo requerido para responder o sistema, seu personagem foi escolhido aleatoriamente. Você irá explorar o mundo de Murin. O nome do seu personagem é Jin Taekyung. O seu personagem tem a habilidade de traduzir a língua estrangeira desse mundo. Você gostaria de baixar o pacote de tradução? Personagem? Murin? Login? Que? Então, mais uma mensagem. O pacote de tradução foi instalado. Tai pula em direção à tela do sistema, mas nessa hora a mulher que estava tão perdida quanto ele pergunta: Mestre Jin, tá
Tá tudo bem com você? Ele olha pra mulher, depois pro sistema, depois pra mulher, depois pro sistema, e aí pensa, mas que porra que tá acontecendo aqui? Algum tempo se passa e o Prota já tá começando a entender o que tá rolando. Pelo visto, ele foi parar dentro de um jogo de realidade virtual, e agora ele é um personagem desse jogo. Ele pensa que na real isso até que é interessante, mas como ele entrou nesse jogo? Ele não se lembra de abrir jogo nenhum. A garota que tava dormindo com ele larga uma tigela na mesa e diz pra ele beber isso, porque pelo visto ele ainda não tá sóbrio. O nome dela é Wowa, significa lua brilhante em chinês. Olhando pra ela, o Prota pensa que esses gráficos parecem extremamente realistas. Ele sabia que a tecnologia hoje em dia melhorou muito, mas ele não esperava que fosse tão boa. Bom, dá pra entender o porquê as pessoas se viciam nos jogos de realidade virtual, né? A garota dá uma pigarreada e fica encarando ele. Tai pergunta o que foi, e ela diz que só tá meio confusa. Hoje o jovem mestre tá agindo de uma forma estranha. Ele pergunta o que tem de estranho com ele, mas por dentro ele acha muito cringe a personagem chamando ele de jovem mestre. Lua responde, não sei, tudo. É como se você tivesse ficado louco. Tá até falando comigo de forma normal. Então eu não tenho certeza do que tá acontecendo. O sistema reaparece, dizendo que o tutorial começou, e o Prota na hora já aceita. O sistema diz que ele tá finalmente dando seus primeiros passos no mundo de Murin. Ele precisa obter informações e se familiarizar com o ambiente a seu redor. E então a primeira missão dele aparece. É uma quest no nível tutorial. Obviamente, o objetivo é obter informações e se familiarizar com o ambiente. As recompensas dessa quest serão um conjunto de vestimentas tradicionais robustas, acesso ao perfil do personagem, acesso ao inventário, acesso às habilidades e progressão na quest principal. E embaixo a opção de aceitar ou recusar. Ele fica olhando com uma cara de tacho para a janela do sistema, enquanto a garota dá até uma suspirada. Cada vez mais ela tem certeza que ele ficou maluco de vez. Tai acha estranho esse tutorial, porque normalmente nos jogos as primeiras missões são de caçar coelhos ou bichos fracos, ou praticar o uso da interface. Mas de qualquer forma ele vai aceitar essa quest, né? Então ele pergunta pra garota o que ela sabe sobre ele. A garota meio que dá uma segurada pra não rir e diz que é uma pergunta interessante. Ela pode dizer que ele é como os rumores. Ele pergunta que rumores, e ela diz que tem certeza que o jovem mestre já os ouviu antes. É um pouco desconfortável dizer eles na cara dele. Ele já se empolga e diz que não liga. Ela pode mandar na lata mesmo, e se estica pra ouvir, mas percebe que deixou a mulher mais incomodada e diz que só tá perguntando pra saber se são os mesmos rumores que ele ouviu. Além do que esses rumores já estão por aí há muito tempo, né? Não podem machucar ele. Lua diz que, bom, já que ele tá dizendo, então começa a contar algumas coisas pra ele. Depois de falar com ela, ele até que já conseguiu uma quantidade considerável de informações. Primeiro, ele descobriu onde ele tá. Esse lugar é na capital da província de Shanxi, que é conhecida como Taiwan. Ele tá em um bordel que fica no interior da cidade de Taiwan, chamado de Flor Carmesim. A Lua Brilhante é, digamos que, uma acompanhante de alta classe que trabalha nesse bordel. Já ele, o nome dele é Jin Tai-kyung, o mesmo nome dele da vida real, né? Afinal, ele tava dormindo e não fez alteração nenhuma. O personagem dele tem 20 anos no jogo e é o filho mais novo do clã Jin de Taiwan. Essa é uma família de muito prestígio e riqueza que representa a província de Shanxi. Essa família é conhecida por lidar com bandidos, dar comida e mantimentos às pessoas durante a fome e a seca, e por essas razões, o clã Jin se tornou respeitado e amado pelas pessoas da cidade. O sistema aparece dizendo que ele conseguiu informações relacionadas à família Jin de Taiwan. Ele adquiriu o título Filho de Nobre. Ele pode verificar o título no perfil do personagem. O Prota fica extremamente empolgado quando descobre que é de uma família podre de rica. Aí sim, mano. Mesmo depois que a Lua disse pra ele que ouviu boatos que a família dele tá sofrendo de alguns problemas internos. Ele pergunta que problemas são esses, e ela conta que o problema externo é que a seita da espada do Monte Heng tá tentando tomar a liderança da província Shanxi. Já os problemas internos, bom, dizem que o terceiro filho do clã Jin é um encrenqueiro fanfarrão vagabundo. O Prota diz que isso é normal. Sempre tem uns bastardos tipo esse em todo lugar. Em famílias ricas sempre tem um ou outro que é assim. Mas então ele começa a se dar conta. E aí pergunta pra garota quantos filhos o clã Jin tem. E ela diz 3. Porra, então quer dizer que esse vagabundo encrenqueiro é ele. Nessa hora uma nova mensagem do sistema surge, dizendo que ele adquiriu o título Vergonha da Família. Ele pode verificar esse título no perfil do personagem. E então outra mensagem brota, dizendo que ele completou o objetivo de obter informações. A garota tá achando graça dessa situação toda, por mais estranho que ele seja, mas o Prota tá pensando que se foda. Quem liga que ele seja vergonha da família? Isso aqui é só um jogo. Ele só precisa completar as quests. Falando nisso, ele acabou de conseguir as informações. Agora, o que ele precisa fazer é se familiarizar com o ambiente, certo? Lua vê o Prota ali na frente dela, agindo como um doente mental, olhando pro nada e fazendo umas caretas estranhas, e dá uma suspirada. Então diz, jovem mestre, perdoe-me por dizer tais coisas, mas você tá agindo como um idiota louco. Por que não fazemos uma pausa? Na hora que ele escuta isso, ele se dá conta que, pô, o que ele tá fazendo jogando esse jogo? A vida dele tá toda cagada. Ele acabou
acabou de ser demitido e precisa focar em arrumar outro emprego. Então ele se levanta e dá uma última olhada na lua brilhante, que tá completamente perdida. O prota pensa que por mais que tenha sido breve, foi divertido. Então ele aponta seu dedo pro alto e grita logout. E então, nada acontece. A lua até tapa o rosto de tanta vergonha alheia. Esse cara aí é pior do que os rumores diziam. Ele com certeza tem problema mental. Tá, e começa a perguntar o porquê não tá funcionando. Ele quer sair do jogo. Pera, será que ele pronunciou errado? Então ele começa a repetir logout várias vezes, de várias maneiras diferentes. A lua só consegue pensar que é um pouco triste que ela seja a única pessoa vendo esse espetáculo. Quando ele vai dizer logout mais uma vez, uma tela de erro do sistema brota. E então, uma porrada de telas de erro brotam uma atrás da outra, dizendo que é impossível fazer logout. Tai não entende. Como assim não dá pra sair do jogo? Será que ele fez algo que não deveria? Será que é um bug? Ou talvez o sistema esteja com lag? Ou talvez tenha algum problema com aquela cápsula velha? Ele bota as mãos na cabeça, pensando que não deveria ter aceitado aquela merda só por ser de graça. Ele deveria ter jogado fora na mesma hora que o Jinro disse que era lixo. Ele deveria ter lido o manual e... Pera, mas ele leu o manual. O problema é se lembrar do que estava escrito ali. O prota começa a puxar da memória até que ele consegue se lembrar do aviso, escrito que o jogador não é capaz de fazer logout. E se ele morrer no jogo, ele também vai morrer na vida real. Tai cai de joelhos ao perceber que tá preso nesse mundo do jogo. E nessa hora o sistema informa que ele concluiu a quest do tutorial. Mas só o que o prota consegue pensar é que ele tá completamente fudido. E mano, eu queria muito ver a reação da garota assistindo o maluco coringar na frente dela. Mas então, a história segue. Nós estamos em um caminho na floresta. Durante uma noite tranquila, sons de cavalos são ouvidos e nós vemos uma carroça surgindo. Na verdade, não era uma simples carroça, era uma carruagem até que bem luxuosa, com cavalos de raça pura e um cocheiro treinado. Do lado de dentro da carruagem, nós vemos Tai, meio desolado. Nos últimos 3 dias, ele tentou todo tipo de coisa pra sair do jogo, mas no fim dava sempre a mesma mensagem. Ele tá muito bolado por estar preso nesse jogo de realidade virtual, principalmente por causa da parte que diz que se ele morrer no jogo, ele vai morrer na vida real. De começo, ele ficou se embebedando, esperando alguém do mundo real salvar ele, mas ele cansou de esperar e se ligou que isso provavelmente não ia rolar. Mas não pode ser, mano. Tem que ter um jeito dele sair desse jogo. O manual do usuário dizia que o jogador não podia fazer logout por vontade própria, mas talvez se ele fizer alguma coisa dentro do jogo, tipo completar todas as quests ou algo assim, talvez ele possa sair. Então, depois de passar 3 dias agonizando e se embebedando, ele decidiu que ia se focar em fazer o máximo de quests possíveis pra upar de nível e zerar esse jogo se for preciso. E bom, pra fazer isso ele vai precisar achar um lugar onde a vida dele não esteja em perigo, e também vai precisar de ajuda de outras pessoas. Tai dá uma respirada funda, pensando que, beleza, se ele se manter calmo e focado, ele vai conseguir voltar pro mundo real. E aí ele dá um gritão dizendo que vai conseguir. Então beleza, rapaziada, agora que o nosso prota tá 100% motivado, ele até já fala pro sistema abrir o menu de quests. O sistema pergunta se ele quer começar a parte 12 do tutorial, e ele aceita na hora. E então a quest aparece diante dele. Ela dizia: você foi capaz de obter informações básicas e ter uma segurança razoável com a sua situação atual. Entretanto, o mundo de Murin ainda não é um lugar familiar para você. Começando agora, você terá que depender da sua própria força, conhecida como sistema. O objetivo dessa quest é, primeiro, distribuir os pontos de status do personagem, depois distribuir os pontos de habilidade do personagem, e por último, equipar o item no inventário. A recompensa vai ser o item Lança Afiada e a progressão na quest principal. Ele manda abrir o perfil do personagem, pensando que, pô, as quests até que estão bem de boa por enquanto. O menu do personagem aparece mostrando as informações dele. A gente vê que os status base do prota são tudo 10, mas ele tem 100 pontos para distribuir como ele quiser. Ele fica meio decepcionado porque pensou que por ele ser de uma família poderosa e reconhecida, ele também seria fodão, mas ele na verdade é só um guerreiro nível 10, de terceira categoria. O curioso é que o título Filho de Nobre dá mais 5 em todos os atributos e 50 de fama, e o título Vergonha da Família tira 5 pontos de todos os atributos e menos 50 de fama. Então no fim é elas por elas, mas de qualquer forma ele tá feliz, porque pelo menos ele tem 100 pontos para distribuir como ele quiser. Isso é ótimo, só que ele logo saca que precisa ser esperto na hora de distribuir esses pontos. Então ele decide colocar um ponto em Chi só para ver o que acontece, mas o sistema diz que o Chi só pode ser treinado consumindo elixires espirituais ou outros itens especiais. Ele pensa, pô, poderia ter me avisado antes, né? E aí decide pular o Chi por enquanto. Talvez ele não precise muito de inteligência nem de carisma por enquanto também, né? Ele decide que vai se focar apenas nos status que ajudem ele a sobreviver por enquanto. E aí coloca 30 pontos em força, 30 pontos em vigor e 40 pontos em agilidade. O sistema pede para ele confirmar o que ele faz na hora. E então os pontos são distribuídos. Tai começa a sentir um arrepio na sua espinha. É uma sensação que vai aumentando rapidamente até que ele sente seu corpo tomado por uma energia renovadora de força que se expande ao seu redor. É como se ele fosse tomado por uma força infinita por alguns milésimos de
segundo, mas essa força vai logo diminuindo e a sensação vai sumindo aos poucos, até que acaba. Mas ele não era mais o mesmo de antes. Tai fica impressionado, mas principalmente porque essa sensação era exatamente igual à sensação que ele teve no seu despertar no mundo real há 7 anos atrás e se tornou um caçador. Isso é muito estranho, porque ele despertou em um lugar como esse. O sistema informa que ele upou de classe. Ele passou de guerreiro de categoria 3 para guerreiro de categoria 2. Tai fala pro sistema abrir o menu de habilidades. Então nós vimos que ele tem duas passivas, uma de cultivação e uma de artes marciais. Mas como o personagem dele era um bosta que não praticava nunca, ele não pode usar artes marciais e esqueceu todas as técnicas. Isso deixa ele putaço, mas beleza, vamos se acalmar. Ele ainda tem 100 pontos para distribuir entre estado interno e estado físico. O estado interno tem a ver com a estrutura das veias e tendões. Eles são importantes para manter uma força interna e para controlar o Chi. Já o estado físico, como o nome diz, tem a ver com a estrutura óssea e os músculos, e é basicamente a força física. Como ele não sabe muito bem onde botar os pontos, ele se lembra que no mundo real ele é um caçador de rank F. O estilo de luta que ele desenvolveu nos últimos 7 anos tem mais a ver com força externa. O uso de magia e manipular as energias tem mais a ver com o que seria a força interna, e essas coisas ele nunca conseguiu fazer direito. Talvez seja melhor priorizar aquilo que ele já está mais acostumado para aumentar a chance de sobrevivência. Então o prota coloca 60 pontos em estado físico e 40 em estado interno. O sistema pede a confirmação e ele aceita. Na mesma hora, a sua mão direita começa a formigar tanto que até treme sozinha, e então o seu ombro esquerdo. Logo, o seu corpo inteiro formigava tanto que ele até grita. É como se o seu corpo tivesse sendo todo destruído. Os músculos, as veias, os ossos, tudo, para logo em seguida ser reconstruído automaticamente. Grossas gotas de suor pingam no chão. Tai estava completamente encharcado e ofegante, mas ele não sentia nenhuma dor. Pelo contrário, ele se sentia melhor do que nunca. Então percebe que seu corpo tinha mudado. Ele estava trincadaço. Ele sentiu seu corpo transbordando de força bruta. Aí sim, agora ele gostou. Esse lugar era diferente do mundo real. Com a ajuda desse sistema, ele pode se tornar muito mais forte do que antes. Sem mencionar que ele tem mais ou menos uns 7 anos de experiência em batalha. Tai não sabe o limite desse poder, mas ele vai fazer um bom uso dele. E então abre o inventário. Por enquanto, a única coisa que ele tem é uma roupa. É só um conjunto de roupas tradicionais normal. Ele diz pro sistema vestir o item e a roupa começa a se materializar no corpo dele. A roupa antiga dele fica caída no chão e ele fala pro sistema guardá-la. Então a roupa antiga aparece no inventário. Tai pensa que isso é muito útil. O sistema informa que ele completou todos os objetivos da segunda parte do tutorial e por isso vai receber uma recompensa, além de ter disponível a parte 3. Ele fica felizão e logo abre a recompensa. É uma lança afiada. Não tem nada de muito especial nela, tirando uma passiva de 5% de chance de causar sangramento. Ele fica até meio desanimado porque esperava um item melhor, mas então decide equipar a lança. E como mágica, ela é materializada na mão dele. E pô, era uma baita lança. O sistema avisa que a parte 3 do tutorial já vai começar. É pra ele se preparar. O prota não entende. Ele nem aceitou ir pra parte 3. Se preparar por quê? Nessa hora ele escuta o cocheiro o chamando, dizendo que eles têm um pequeno probleminha. Tai bota a cabeça pra fora e pergunta, como assim? E então a janela da quest aparece, dizendo que é a hora dele botar em prática o que ele aprendeu. O objetivo da quest é eliminar os bandidos. Nessa hora ele vê um grupo de bandidos bloqueando o caminho da carruagem e pensa, pequeno probleminha, meu cacete. Então nós temos uma cutscene mostrando a história do líder dos bandidos. O nome dele é Jiang Sang. Ele era um bandido que nunca tinha saído das proximidades das 5 grandes montanhas. Perto dos 20 anos ele se tornou líder de um grupo de bandidos esfarrapados e começou a forçar viajantes a pagar pedágio. Ele trabalhou com isso incansavelmente por dias e noites e eventualmente ficou conhecido como Jiang Sang, da Força Centenária, e esse nome passou a infligir medo no coração de muitos. Um dia desses, por algum motivo idiota, ele não conseguiu parar de andar e eventualmente saiu das 5 grandes montanhas e por um acaso do destino acabou dando de cara com essa carruagem luxuosa que parecia ser de alguém importante. Parece que a sorte está do lado do grande Jiang Sang. Então eles bloqueiam o caminho e ele grita para eles passarem tudo que tem. Assim nós chegamos onde estamos agora. O cocheiro diz que tem 6 deles e parece que eles não armaram nenhuma armadilha. O prota, todo cagado, tenta espiar os caras. O cocheiro diz que bandidos como esses aí são bem comuns, mas nessa região é a primeira vez que ele vê, porque fora das 5 grandes montanhas é quase suicídio atacar alguém de uma família das artes marciais, tentando roubar no território da família Jin. Ou esses caras têm culhões mesmo, ou são muito burros, mas o prota pensa que na real eles são apenas NPCs do tutorial. Tai se pergunta se esse velho aí tem alguma carta na manga, porque ele parece tão calmo numa situação dessas, e então o velho puxa um chicote e pergunta se deveria dar um jeito neles, uma cara de psicopata, o que deixa o Tai satisfeito. O velho é um artista marcial também,
também. Óbvio, como esperado, a lua brilhante não contrataria um cocheiro normal pra ele, não é mesmo? Então, o incrível Zhang San, da Força Centenária, grita, perguntando se os idiotas não ouviram o que ele falou, o que deixa o velho puto. Ele pergunta como míseros bandidos como eles ousam bloquear o caminho deles. Então começa a xingar os caras e dizer que vai matar eles, e toda a família deles por várias gerações, e mais um monte de coisas, o que até assusta os capangas, mas o Zhang San tá tranquilão. Ele coça o ouvido enquanto diz que ficou apavorado de ouvir essa merda toda que ele falou. Por acaso ele tá escoltando algum imperador ou algo assim, e aí pede pra ver o rosto da pessoa. O velho diz que ele vai se arrepender dos seus atos, porque ninguém jamais sobreviveu após ver seu rosto, mas o bandido só diz, tá, fala pra ele aparecer de uma vez. O velho já tá totalmente pistola nesse momento, enquanto o Prota espia lá de dentro da carruagem, pensando que finalmente vai poder ver um mestre nas artes marciais em ação. O velho, que tava encarando 5 bandidos ao mesmo tempo, começa a voltar na ponta dos pés, fazendo o Prota se perguntar que porra é essa? Porque ele tá voltando. O velho se ajoelha e diz que parece que o jovem mestre vai ter que sair e conhecer os bandidos. Tai pergunta, quê? Por que eu? E o velho diz que esses aí são do tipo que precisa presenciar pessoalmente o seu temível poder. Ele abre a porta da carruagem, dizendo que para ousarem parar o jovem mestre, eles nunca devem ter visto o poder de um mestre marcial. Ele precisa ensinar para eles uma boa lição. E aí começa a contar que já ouviu as lendas que contam sobre ele. A divina lâmina da família Jin, que aos 20 anos já era um espadachim genial, que alcançou o pico das artes marciais. Depois de ouvir as histórias do jovem mestre, o coração desse velho se encheu de medo e adoração por suas conquistas. O Prota diz pra ele, então, eu acho que você tá cometendo um erro, enquanto pensa, mas que porra que ele tá falando? O velho grita pros bandidos que por acaso eles ainda não reconheceram quem é. Ele é o segundo filho da família Jin de Taiwan, o maior artista marcial da província. E nessa hora o Prota toca no ombro dele e diz, pera aí mano, eu não sou o segundo filho. O velho aponta pra ele dizendo que esse jovem é a lâmina divina Jin, o mestre Jin Mu-kyung. E o Prota diz que na verdade ele é o Tai Kyung. Por alguns segundos, um silêncio sepulcral toma conta. Só o que se escutam são os grilos. Até que o velho diz, perdão, Tai diz que era isso que ele tentou falar. Ele não é o Jin Mu, ele é o Jin Tai. O velho, já começando a suar, pergunta se quando ele diz Jin Tai, ele tá falando daquele terceiro filho inútil? E o Prota diz que sim. Quando o velho escuta isso, começa a convulsionar na mesma hora e cai no chão desmaiado. Até mesmo os bandidos explodem em risada quando vê essa cena patética. O grande Jin San diz que não sabe se ele é mesmo o terceiro filho, mas vai deixar ele viver desde que os obedeça. O Prota se lembra da missão dele de eliminar os bandidos e pensa, me deixar viver a minha bunda. De uma forma ou de outra ele vai ter que lutar contra eles. O problema é que são 6 contra 1. Ele já lutou contra 6 goblins antes, mas esses caras aí são diferentes. O chefe dos bandidos, pensando que poderia ser um truque, fala pro Capanga testar se o velho realmente apagou na frente deles. Então o Capanga lança o seu machado com toda a força. Tai já coloca as mãos no rosto, apavorado, pedindo só um minuto pra pensar e pedindo pro jogo pausar. E então o machado atinge em cheio o chão. O Capanga fica até meio sem graça, dizendo que deveria ter jogado mais forte. E o chefe dá risada, acha até engraçado. Mas isso fez o Tai perceber uma coisa. Tirando esse maluco aí da Força Centenária, os outros caras parecem ser até mais fracos do que os goblins que ele enfrentava antes. Se esse for mesmo o caso, então Tai acha que tem como ganhar dele sim. E aí do nada ele levanta as mãos pro alto, como se em rendição. Jin San diz que essa é uma sábia escolha, enquanto os capangas dão risada. Tai não se abala, porque agora ele tem um plano. O chefe fala que ouviu falar que a família Jin tem um filho que foi expulso, que era um guerreiro de 3ª categoria. Dizem que a única coisa que ele é bom é correr atrás de mulher, mas pelo visto ele sabe quando desistir. Tai começa a caminhar lentamente na direção deles. O Capanga que atirou o machado vê isso e pergunta se ele não parece um cachorro arrependido. Enquanto isso, Tai esperava lentamente todo o ar que podia, pensando só mais 2 passos. O chefe acha graça no que o Capanga falou, e então Tai dá o último passo. Nessa hora ele sente uma energia se manifestando bem no centro do seu corpo e se espalhando. O corpo dele estava esquentando. Ele se pergunta se isso é o Chi. Então ele pega impulso para saltar para cima dos bandidos e até racha o chão ao seu redor. Ele salta tão rápido que os bandidos nem percebem seu movimento. Quando eles se dão conta, ele já tá praticamente em cima deles. Tai fala pro sistema equipar a lança. Jin San ergue seu machado para tentar bloquear o golpe, mas não adiantava mais. Tai voava na direção dele com extrema velocidade e com a lança que tinha se materializado na sua mão. Ele golpeia com toda a sua força e a lança atravessa o
peito do bandido, quebrando até mesmo o machado dele. Então, instantaneamente, o grande Jin-san da Força Centenária morre, conseguindo apenas soltar um grito de dor antes de cair morto. Várias mensagens do sistema aparecem pro Tai nessa hora, que ele completou a missão e subiu de nível. O resto dos capangas fica completamente em choque, sem saber o que fazer vendo seu líder morto com apenas um golpe. Mas Tai ainda não terminou. Ele puxa sua lança do peito do bandido morto e pergunta quem é o próximo. Os bandidos em coro gritam: "Por favor, nos poupe, grande senhor." Uma torrente de mensagens do sistema começa a aparecer. Algum tempo se passa e nós vemos alguém de olhos arregalados, aparentemente impressionado com o que aconteceu. Vemos alguém com um olho roxo inchado chorando. Vemos outro com uma boca inchada e cheia de sangue. Vemos um terceiro com a cara toda esfolada, cheio de hematomas, como se tivesse sido espancado. O cocheiro tava sem acreditar que foi o nosso prota que fez isso com os caras. Ele apagou naquela hora lá e quando acordou os malucos estavam assim. O que mais impressionou ele foi ver o chefe deles morto no chão com um buraco no peito. Isso era incrível. Ele até pergunta pro Tai se ele tem certeza mesmo que é o terceiro filho e não o segundo, o que deixa o prota puto. Então nessa hora nós vemos um flashback do prota conversando com seu amigo Jin-Ho sobre manipulação temporal. Ele tava comendo uma coxinha enquanto dizia que ouviu falar que os jogos de realidade virtual pode fazer o tempo passar mais devagar, mas o que deixava ele mais confuso é o porquê de usarem algo tão incrível como isso em desenvolvimento de jogos e em nenhum outro lugar. Porque se você parar pra pensar, manipulação temporal é algo incrivelmente poderoso. Jin-Ho abriu uma latinha de refri enquanto dizia pro Tai que ele tava falando bobagens de novo. Ele provavelmente seria o tipo de idiota que diria pra usar um jogo VR pra estudar igual um louco e ser aceito na Universidade de Seul. E aí diz que vai dizer isso só uma vez, então ele precisa escutar com atenção. Ele dá um arrotão e aí diz: primeiro, não tem por que nem mesmo tentar estudar lá. Por quê? É porque jogos VR não fazem o tempo passar mais devagar, eles apenas fazem você sentir como se passasse. Falando de maneira simples, seu tempo no jogo é determinado por quanta informação você consegue armazenar no seu cérebro. Então, se você forçar mais e mais informação, pode até sentir que o tempo tá passando mais devagar para você. Entretanto, o cérebro consegue absorver apenas uma certa quantia. Uma vez que você saia do jogo, a maior parte da informação que você forçou dentro do jogo vai desaparecer e só uma parte vai ser retida. É por isso que não tem muita diferença entre estudar no mundo real e estudar dentro de um jogo de realidade virtual. E caso você aí que esteja assistindo o vídeo também não tenha entendido, relaxa que eu também precisei ler essa parte de novo para entender. Jin-Ho continua. Ele fala que além de tudo, esse método coloca uma certa pressão no cérebro. A maioria dos jogos de realidade virtual espalham a informação recebida no cérebro. Isso faz com que o padrão da diferença temporal seja de 1 hora de informação para 3 horas de jogo. Resumindo, o padrão de diferença temporal é para cada 3 horas no jogo, se passa 1 hora na vida real. Tai pergunta que se esse é o padrão, então quer dizer que podem existir diferenças temporais maiores do que essa? E aí, bocejando, Jin-Ho responde que se a tecnologia usada na cápsula for boa, a diferença pode ser um pouco maior, mas o preço para criar um equipamento com uma diferença temporal maior do que isso é alto demais. A maioria das pessoas nunca vai ter acesso a algo assim. Tai pergunta o quão caro pode ser, mas Jin-Ho só fala: sei lá, eu tô indo dormir, falou. E o prota grita pro bastardo dormir no quarto dele. De volta ao presente, Tai tá pensando que já se passou 3 dias dentro do jogo. Então, se o que o Jin-Ho falou tiver certo, já não era pra ele ter acordado no mundo real? O que será que esse gordo tá fazendo? Mas espera, será que é possível que essa cápsula tenha uma diferença temporal insanamente diferente? É a única explicação. Mas a cápsula parecia uma lata velha, tava toda enferrujada e suja. Se bem que a qualidade dos gráficos desse jogo praticamente não tem diferença do mundo real. É possível que essa seja uma máquina de tecnologia altamente avançada. Tai martelava essas coisas todas na sua cabeça. Até que ele dá um grito dizendo que não sabe de mais nada. Bom, mas em todo caso, uma hora aquele FDP tem que acordar. E aí Tai pede pro sistema abrir um menu de habilidades. Ele vê que subiu de nível, agora ele tá nível 11. Ele também liberou a técnica especial de cultivação da família Jin. Tai continua pasmo com isso. Ele não consegue acreditar que isso tudo é real. Ele pensa que é melhor deixar pra distribuir os pontos que faltam depois. Primeiro ele vai ler a descrição das habilidades dele. Então ele lê a descrição da técnica de lança da família Jin. Mas de qualquer forma ele ainda não pode usar essa skill. Então lê a descrição da técnica de footwork da família Jin, que ele também não pode usar. Até que chega na técnica de cultivo da família Jin. Essa foi a que ele acabou de liberar. Ele vê que essa skill é rank máximo. É uma técnica especial de controle da circulação do Chi, pra você acumular e usá-lo de várias maneiras. Tai fica até impressionado. Essa família Jin parece ser pica mesmo. Então aquele mesmo barulhinho de mensagem do sistema surge de novo, informando sobre a parte 4 do tutorial. Essa é a quest final do tutorial. O objetivo é que ele entenda como funciona o controle do Chi. Se ele conseguir completar a missão, vai ganhar a skill de sentir o Chi dos outros e vai avançar para a missão principal de verdade. Mas caso ele não consiga realizar a missão, adivinha
adivinha? Vai morrer. O Prota pensa que o sistema tá zoando com ele. Todas as missões do tutorial apareciam que se ele não conseguisse, ele ia morrer. Pô, e parando pra pensar, se ele esperar um pouco mais aí de boa dentro do jogo, ele tem certeza que o Jin-Ho pode tirar ele dali. Ele não sabe se quer arriscar a vida dele por umas recompensas michuruca de tutorial. O sistema diz que tá aguardando a resposta. E então ele diz que não vai aceitar. Ele recusa a quest. E na hora vem a mensagem de erro, dizendo que ele não pode recusar uma quest de tutorial. Uma nova mensagem aparece perguntando se ele aceita a quest, com duas opções: aceitar ou aceitar. O Prota fica louco, as veias dele começam até a saltar. Ele já falou que vai recusar, porque caralho, está aparecendo 2 botões pra aceitar essa porra. Então, a quest foi aceita automaticamente. Do lado de fora da carruagem, dá pra escutar de longe ele gritando. O sistema começa a informar que o treino de controle da circulação do Chi vai começar. A técnica de cultivação da família Jin vai aumentar a estabilidade. Já que é a primeira vez dele usando essa técnica, ele vai receber um ajudante pra essa quest. E a última mensagem é perguntando se ele quer ser movido pra onde o ajudante tá. O maluco a essa altura tá no chão já completamente arrasado. Ele recusa ir até onde o ajudante tá, mas o sistema simplesmente aceita automaticamente. O Prota tá quase implodindo de tanta raiva já. Até parece que o sistema tá tirando sarro dele. Aí nessa hora, o interior da carruagem parece começar a se distorcer. É como se um vórtex começasse a se abrir bem diante dele. Um buraco dimensional surge na frente do Prota, que começa a gritar tentando se proteger, mas então ele percebe que nada aconteceu. Ele abre os olhos e vê que tá em um lugar totalmente vazio, todo branco, sem nada. Tai se pergunta que lugar é esse, e uma voz nas suas costas diz pra ele se aproximar. Ele se vira e lá atrás vê um homem velho, todo de branco, sentado com as pernas cruzadas. Ele se aproxima pensando que é sério que esse velhote aí é o ajudante dele? O velhote olha fixamente pra ele, como se visse a própria alma dele, o que até intimida um pouco Tai. O velho diz pra ele se sentar o mais confortável que conseguir. Tai pensava que pra controlar a circulação do Chi era preciso sentar em posição de lótus e tal. O velho diz que apenas pussies se preocupam com esses detalhes. Pra mestres marciais, nada disso importa. Dessa maneira, o Tai percebe que o velhote podia ler os pensamentos dele. Pelo visto, ele é um verdadeiro mestre marcial. O velho começa a se levantar lentamente, dizendo pro Tai que ele é um rapaz bem interessante. Então, mais rápido que um piscar de olhos, o velho aparece atrás do Prota, depois de ter golpeado 3 pontos do corpo dele, em uma velocidade inacreditável. Antes que pudessem dizer qualquer coisa, o velho fala que não é pra ele se impressionar. Ele só abriu seus meridianos. É importante que ele se foque agora. Tai tá imóvel. Ele não consegue se mexer mais depois do que o velho fez. O mestre coloca sua mão nas costas do Prota e diz que saber como regular o fluxo do seu Chi é crucial para todos os artistas marciais. Isso não só vai ajudar ele a acumular o seu Chi propriamente, como também vai permitir a sua mente, espírito e Chi se tornarem refinados e polidos, o que permite que ele alcance um estado de domínio mais alto. Ele diz pro Tai se concentrar e ao mesmo tempo permitir que a sua mente seja limpa, como a água. Ele precisa desenhar o fluxo de Chi dentro dele. O velho diz que agora vai começar a recitar os versos pertencentes à técnica de cultivação da família Jin. Então ele começa a falar umas palavras estranhas, em uma velocidade tão rápida que é impossível de ser compreendida. Tai tenta seguir a instrução que o velho deu pra ele, e sente uma energia se acumulando na sua testa. Conforme o velho vai recitando as palavras, o ponto de energia na testa dele vai ficando mais e mais forte. Então o velho diz, siga. Tai pergunta, quê? Seguir o quê? O sistema informa que a técnica de cultivo e circulação de Chi da família Jin vai começar. E nessa hora, Tai consegue sentir claramente todos os pontos de chakra do seu corpo, também conhecidos como meridianos, ou pontos de acupuntura chinesa, por onde o fluxo do Chi flui por todo o corpo. O sistema diz que é para ele seguir a luz dentro dos meridianos. Então ele começa a se concentrar. Parece difícil no começo, mas Tai acalma sua mente e foca apenas no fluxo de energia dentro do seu corpo. Ele passa a sentir cada um dos pontos isoladamente conforme a energia flui, até que tudo se torna uma coisa só. Nessa hora, novamente uma enxurrada de mensagens do sistema começa a aparecer. Ele completou todo o tutorial e agora a quest principal foi liberada. Tai aos poucos começa a perceber a sua consciência voltando para dentro da carruagem que o levava. Ele volta a sentir o banco de madeira onde ele estava sentado e a energia que flui intensamente pelo seu corpo começa a lentamente se aquietar. Ele dá uma expirada longa, como se expelisse algo do seu corpo. Então ele percebe que está se sentindo incrível. O corpo inteiro dele parece completamente restaurado. O Chi é realmente um conceito muito interessante. É literalmente a energia vital que flui dentro de todas as coisas vivas. Teve um momento onde ele conseguiu ver um lugar dentro dele onde pelo menos uns 10 anos de Chi estavam acumulados. É uma essência pequena, porém muito pura, mas naquela hora ele parecia ter percebido algo estranho, como se fosse uma outra fonte de Chi, um pouco menor e mais escura. Na hora ele pensou que se ele absorvesse isso, com certeza ele iria se tornar muito mais poderoso, mas aí ele se lembrou que se ele falhasse nessa quest, o resultado não ia ser muito legal, né? Não tem sentido ele arriscar a vida dele assim, então ele focou
focou em terminar a quest e conduziu a consciência dele focada pelos outros pontos de chakra que faltavam. A voz do cocheiro interrompe os pensamentos dele, avisando o jovem mestre que eles chegaram na propriedade da família Jin, em Taiwan. O Prota até toma um susto de tão concentrado que ele estava, e quando olha pela janela ele fica encantado. Era uma cidadela chinesa tradicional, no meio de um vale. Ele fica realmente hipnotizado pela vista. No mundo dele não existiam mais lugares assim, pelo menos ele nunca tinha visto nada igual. Até pede pro cocheiro ir mais devagar para ele poder admirar a vista. Então ele tem uma ideia. Tai fala pro sistema abrir o menu de habilidades e ativa a skill Sensor de Ti. Como é o primeiro uso da skill, as informações aparecem para ele. Tai até acha engraçado, porque lembra ele do medidor de Ki que o Freeza usava no Dragon Ball. Então ele decide que tá na hora de ver como é que é essa skill. Quando ele a ativa, um círculo surge ao redor dele. O sistema informa que como ele tá apenas no primeiro nível de maestria, ele é capaz de identificar apenas coisas que estejam até 30 níveis de diferença dele. E o alcance da skill é de 10 Jang, que equivalem a uns 30 metros. O círculo começa a aumentar, então logo expande exponencialmente. Tai conseguia literalmente sentir o Ti de todas as coisas ao seu redor. Ele sentia as folhas nas árvores, os insetos, os cavalos puxando a carruagem, os bandidos amarrados na carruagem e, é claro, cocheiro. Ele decide focar no cocheiro e começa a olhar pra ele. Então vê que o velho tá no nível 4 e que o seu nome é Wang Haoe. O Prota acha essa skill muito da hora. Pra alguém como ele, isso vai ser muito útil. Pô, finalmente esse sistema fez uma boa pra ele. Ele até pede pra abrir o menu de missões pra ver qual é a próxima quest. Mas quando ele vê, Tai fica surpreso. A próxima quest se chamava Logout. A descrição dizia que ele deveria se preparar pra sair desse traiçoeiro mundo de Murin. Ele deve se tornar poderoso e mais respeitável do que antes. Tudo isso será a preparação para aquele dia. Os objetivos que ele precisa realizar para completar a quest são alcançar o estado de domínio da primeira classe, alcançar o nível 30 e alcançar 500 pontos de fama. A recompensa, como o nome da missão já diz, é poder deslogar do jogo. O Prota até se emociona ao ler isso. Ele grita comemorando que ele vai poder finalmente voltar pro seu mundo. Então começa a desdenhar do sistema. No fim, isso tudo foi só um jogo mesmo. Ele ficou preocupado à toa. Se ele usar a experiência que ele tem em combate e o sistema do jogo direito, sair dali vai ser só uma questão de tempo. Ele não precisa depender da ajuda de ninguém fora do jogo. Então nessa hora, alguém do lado de fora manda a carruagem parar e o cocheiro obedece. E vemos que eles estão diante de um portão com guardas. O guarda se apresenta como Ryukimu, o capitão dos porteiros da propriedade da grande família Jin. E aí pede pra eles, por favor, se identificarem e dizer o propósito da sua vinda. O cocheiro dá aquela mexida no chapéu, dizendo que eles vieram da Flor Carmesim, meio que esperando que o guarda já entendesse o resto. Mas o guarda, na verdade, franze a sobrancelha quando escuta esse nome. Pergunta se ele tá falando daquele bordel infame. Que negócio se alguém vindo de um lugar como aquele pode ter aqui? Aí o cocheiro já dá uma travada. Mas Tai, que ouvia tudo lá de dentro, dá uma pigarreada pra chamar a atenção e mostra o rosto pela janela, deduzindo que o guarda deve saber quem ele é, né? O guarda parece ter reconhecido ele, mas quando Tai vai fechar a janela pensando ter resolvido a situação, ele segura a janela e diz, com uma cara séria, que é pra ele sair. Alguns segundos de silêncio constrangedor se passam, até Tai perceber que o guarda tava falando com ele. Mas que reação estranha é essa? Por acaso esse guarda não sabe quem ele é? Ele diz pro guarda que ele deve estar um pouco confuso. Ele mora ali naquele lugar. O guarda diz que ele também mora naquele lugar. Tai diz, não, o que eu tô tentando dizer é que... Mas o guarda completa dizendo que ele é o terceiro jovem mestre da família Jin. É isso que ele tá tentando dizer. E o Prota fica com um sorrisinho bobo, sem saber o que falar. O guarda diz que tá totalmente ciente de quem ele é. Então é pra ele sair da carruagem. Eles vão seguir o protocolo padrão. Tai já começa a apertar o butico e a olhar pros outros guardas parados no portão. Eles também tinham aquele mesmo olhar de desprezo por ele. Algo de errado não tá certo aqui. O capitão dos guardas pergunta o nome dele e Tai diz seu nome completo, se perguntando por que caralho esse cara tá tratando ele como se ele fosse um criminoso. Ele pergunta a afiliação e o Prota responde família Jin de Taiwan. Em seguida ele pede idade e estágio da sua arte marcial. Tai responde 20 e guerreiro de segunda classe. O guarda diz pra ele guardar o seu orgulho e responder honestamente, mas o Prota não entende. Por acaso esse NPC quer que ele diga que subiu de classe depois de distribuir os pontos que o sistema deu pra ele? Mas o maluco começa a balançar a cabeça em negação e diz que vai apenas ignorar isso por enquanto. E aí pergunta há quantos dias ele saiu e de onde ele tá retornando. O Prota responde Flor Carmesim. O guarda já começa a tirar uma com a cara do Tai, dizendo que ele deve ter gastado uma fortuna lá, passando alguns dias em um bordel caro, ou por acaso ele roubou dos fundos da família de novo. Tai pensa, de novo? O guarda pergunta porque ele parece chateado ao ouvir isso. Todo mundo sabe que o jovem mestre tá sempre fazendo esse tipo de coisa. Então o Prota se lembra do título dele, de vergonha da família, e na real isso é bem frustrante. O guarda diz que mesmo sendo apenas um porteiro, gostaria de dar um aviso pra ele. Então chega no ouvido do Tai e diz pra ele parar de sujar a honra da família. Ele deveria pelo menos tentar viver como um humano decente. Então vira as costas e diz pros outros guardas liberarem a passagem deles. Mas Tai nem se mexe. O cara disse mesmo pra ele viver como um humano decente.
Ele sabe que isso é só um jogo, mas a verdade é que isso deixou ele muito puto. O Prota diz pro guarda parar aí mesmo. O guarda dá uma olhada e vê Tai vindo voando pra cima dele com um punho cerrado, pronto pra dar uma bomba na cara dele. E assim, meus amigos, a gente termina o primeiro episódio da obra Murin Login, a mais nova história que eu venho trazer pra vocês. Se tu curtiu o vídeo, se inscreve no canal e deixa aquele like. E caso queira apoiar ainda mais o trampo que é fazer vídeos como esse, pode mandar qualquer trocado pra chave Pix que tá aparecendo aí na tela. Tamo junto e até o próximo vídeo. Fui!